de conversa descontraída sobre empresas, os desafios do dia-a-dia, o que funciona, o que está a travar um crescimento. É um podcast que, não somente para falar de ferramentas, também falamos, mas queremos falar de histórias reais, experiências e ideias que ajudam negócios a crescer com estrutura. E hoje temos a Jenny Padovani Souto, que é fundadora da New Way. Tem aqui um nome que eu depois vou pedir-lhe a ela, que é Quizability, algo engraçado. É engraçado e interessante nesta. É coautora do livro Liderança Adaptativa, mentora em estratégia e melhoria de processos, tem cerca de 15 anos ou mais de experiência em organizações globais, em setores distintos, OutSystem, Farfetch, que são tech SaaS, healthcare, manufacturing, fast-moving consumer goods e também trabalha com startups. O tema que eu escolhi hoje para falar com a Jenny, que ela não sabe, é um pouco ligado ao pensamento sistémico, liderança adaptativa e o que é que a Jenny aprendeu ao empreender depois de 15 anos a observar empresas por dentro. Empresas médias, grandes, digamos assim, corporate. Jenny, obrigado por aceitares juntar-te a esta conversa e ao podcast Attraction Talks. Para quem ainda não te conhece, quem és tu, o que fazes hoje, diz-me tudo. Obrigada, antes de mais, Humberto, pelo convite. Para quem não me conhece, portanto, eu iniciei a minha carreira em multinacionais, não é? Portanto, são 15 anos sempre na área de estratégia financeira e tive sempre a sorte de ver as empresas de uma visão como um todo. Tinha sempre a visão dos 360 graus, não é? E depois passei por todo o tipo de dimensões de empresas, desde multinacionais a PMEs, aos unicórnios tecnológicos que tu mencionaste, e depois entrei na parte do empreendedorismo, portanto sendo co-founder da Quizability, que é uma empresa de sustentabilidade sobre quizzes, de onde o propósito é mesmo passarmos o knowledge sobre a sustentabilidade e darmos formação sobre isso, e depois criei a minha empresa, a New Way, que é, no fundo, com todo o knowledge que eu adquiri dos diversos setores pelo onde eu passei na área de estratégia financeira, apoiar empreendedores PMEs a crescerem de uma forma sustentável, não é? Conseguirem, onde é que está o foco, qual é a visão e onde é que nós queremos ir, não é? Temos todos um barco onde temos que direcionar o barco e quais são as ferramentas que precisamos pôr no barco de forma a conseguirmos direcionar para onde nós queremos ir. E o que me move muito também é o propósito de conhecer também o valor humano que está por trás das pessoas, porque também somos humanos. E temos também esse desafio, não é? Que é como é que eu consigo ganhar mais dinheiro e ter mais tempo também para fazer aquilo que eu gosto e qual é o meu driver e a minha paixão. Isso tudo é que fez com que hoje faça o que eu faço, portanto faço mentoria de negócios, ajudo muito nesse sentido, apoio empreendedores e empresas a verem essa perspectiva de olhar mais como o todo, não é? De onde a visão sistémica, que é um tema que me interessa muito, porque acredito que somos um complemento, não é? E temos que complementar várias áreas, não só a parte profissional, como a nossa parte pessoal, de forma a conseguirmos encontrar um equilíbrio na vida e sermos successful, não é? E conseguirmos aqui também atingir os objetivos que nós queremos, assim, resumidamente. Sim, já sei também que andaste aí pelo mundo, mas não é para hoje, como quiseres, marca uma reunião e percebe o que é que andaste a fazer pelo mundo. Mas também passaste esses anos todos em organizações globais, corporate, como estavas a falar também, em várias áreas. Depois sais e fundas, cofundadora e fundadora da New Way. O que é que viste agora como empreendedora, ao desenvolver o teu negócio, não é? Que não tinhas visto 15 anos dentro do mundo corporativo? O que é que viste agora? O que é que quando saíste, fundaste a New Way e agora o que é que mudou naquele mindset, naquela experiência, naquilo tudo que veio como bagagem, o que é que mudou? Mudou muito a parte do valor humano por trás, porque como empreendedores nós fazemos tudo, não é? E o que eu vejo muito com os meus clientes é que eles fazem tudo. No fundo, têm que manter o negócio e fazem a parte comercial, como fazem a parte financeira quando fazem, não é? Porque muitos dos negócios nem sequer têm tempo de olhar para os dados e olhar para essa parte que é super importante, porque é como é que eu controlo o meu negócio. Mas desde a parte operacional à administrativa acaba a ser muito o empreendedor a fazer tudo. E o que é que eu tirei sobretudo da OutSystems, não é? Que tinha muito um mindset de uma regra que eu gosto muito de aplicar, que é a regra dos 80-20, não é? Da Pareto Rule,
que é muito como é que eu consigo, com 20% de esforço, criar 80% de impacto. E eu uso muito acho que é super importante olharmos para esse mindset e usarmos esse mindset no dia a dia e cada vez mais tento aplicá-lo na parte do empreendedorismo, sobretudo com os meus clientes também, não é? Que é qual é o foco, qual é o impacto que eu estou mesmo a criar tendo esta iniciativa? Será que é mesmo importante ir por aí? Ou qual é as prioridades? E às vezes a parte que é mesmo preciso é terem alguém a olhar para esse negócio, porque normalmente quando estamos dentro do problema nós não conseguimos ver exatamente como é que é o problema, porque estamos demasiado dentro, não é? E eu falo muito isso no livro, que é como é que nós conseguimos, olha, sair e ter uma visão mais ampla do que o que é realmente o problema, qual é a origem que está a causar isto tudo, porque depois a tendência é pormos mais pessoas, mais processos num problema sem estar se calhar a resolver a verdadeira origem do problema, que pode ser outra, não é? E é isso um bocadinho que tento, no fundo, trabalhar muito com os empreendedores e comigo própria, a ganhar uma maior consciência, porque quando nós temos mais consciência sobre o que se está a passar, conseguimos resolvê-lo de outra forma, eu diria. Assim, é muito isso. Sim, há sempre o tema de. E nós, às vezes, muitas vezes até esquecemos, como empreendedores e como estamos a desenvolver e a criar e a fazer coisas, e às vezes esquecemos do. E também estamos muito envolvidos no dia a dia, e falando também de pequenas micro e pequenas e médias empresas. Mas aqui existe a questão do que já falaste, da raiz, problema, dos problemas. Nós temos que estar aqui também para solucionar, para dar solução aos problemas, mas também existe a componente do para que estou a fazer isto, para quê? Não é? Para que é que eu estou mesmo realmente a fazer? Isso leva-me a outro ponto também que já falaste, que tem a ver com os 80-20, mas eu diria que tu, quando estás em empresas, como empresas da dimensão que tiveste, em 5, 6, 10 setores diferentes, encontras o mesmo problema, portanto deixa de ser um problema só de um setor e passa a ser de um sistema. Isto leva-nos à questão também da sistémica. Como é que, e já vamos entrar no livro e da liderança também, mas na parte sistémica, que é uma das tuas áreas, o que é que dirias quando encontras o mesmo problema em 5 setores de atividade e entras agora no empreendedorismo, também estás a encontrar se calhar os mesmos problemas? Como é que se aplica isto? Como é que se ajuda a solucionar estas questões? Isso é uma pergunta difícil, não é? Mas no fundo eu acho que depende muito das fases das empresas, não é? E, mas é muito de olharmos para o problema e percebermos o que é que se está a passar, não é? E olharmos, eu dou muita analogia do iceberg, porque nós normalmente o problema estamos a olhar para o topo do iceberg, não é? Que está visível, que é através da linha visível do mar, mas não vemos que está tudo uma parte por baixo, não é? Que é o grande problema e como é que nós conseguimos, no fundo, partir este problema e dividi-lo. E isso acontece tanto no lado das empresas como no lado do empreendedorismo. A questão é que no lado das empresas ainda há mais interdependências, portanto o problema ainda fica mais complexo, não é? Porque ainda há mais interdependências, há mais pessoas no problema que normalmente também não ajuda a encontrarmos uma solução, não é? Exato. Já vou fazer uma pergunta sobre a parte técnica, que eu acho que vamos entrar aqui um bocadinho mais em detalhe. É uma área que eu acho que não falamos muito, a maioria dos empreendedores, a maioria das empresas, e que também acho que poderia ser abordarmos aqui, mas já chego lá. Vou voltar aqui ao tema da liderança adaptativa, até porque tu és coautora deste livro. Muito obrigado pelo livro também. Obrigada. E aqui na tese central do livro fala de uma coisa desconfortável para quem hoje está na minha área, ou nas áreas que nós estamos todos, que é na área de consultoria de inteligência artificial, também estamos, não é? De processos, automação de processos. E fala de que a vantagem competitiva não está na tecnologia, está na qualidade do pensamento de quem lidera. Pensamento de quem lidera. Ou seja, como é que se vende esta ideia aos empresários, empreendedores portugueses, pequenas e médias empresas, que neste momento estão preocupados a saber qual é o chat GPT da vida, que vai poupar 2 ou 3 horas por dia. É importante também. Não é? Como é que eu vendo esta ideia que a qualidade do pensamento é de quem lidera?
Porque lá está, a inteligência artificial faz o que nós pedimos, no fundo. E isso é que é a questão. É que normalmente quando estamos confusos, nós não vamos conseguir definir exatamente o que é que nós precisamos da inteligência artificial, não é? E eu gosto de dar a analogia que é como se temos um líder e temos várias pessoas numa equipa. Portanto, o líder tem que direcionar cada elemento da equipa para poder fazer esse trabalho, não é? Dando as ferramentas, mas dando também a direção. E a inteligência artificial é exatamente um membro da equipa. Podemos chamá-lo, não é, como um membro da equipa, que é olhar para a inteligência artificial, portanto, como um membro da equipa e qual é a direção que eu vou dar, mas eu tenho que dar as instruções, porque também vou ter que pedir a esse membro da equipa que me faça perguntas de forma a que eu consiga ser ainda mais claro. E eu acho que isto é mesmo a parte importante da inteligência artificial, é para que eu estou a usar, qual é o propósito final, não é? Qual é o impacto que eu quero obter, mas também perceber todo o trabalho que eu vou ter que fazer de forma a conseguir fazer com que a inteligência artificial responda a tudo. E isso é preciso clareza, porque na inteligência artificial ela não vai resolver os problemas que nós já temos. Nós temos que resolver os nossos próprios problemas de forma a conseguirmos dar a clareza, porque senão vamos criar ainda mais confusão. Ainda mais confusão vai haver. E muitas vezes acontece no dia a dia, e cada vez mais estamos a sentir isto, que a inteligência artificial dá-nos uma resposta que nós próprios temos de ter tempo para analisar essa resposta e perceber e desconstruir a resposta que nos deu, não é? Porque vai uma velocidade muito mais rápida do que a nossa, atualmente. Portanto, é muito desenvolvermos um pensamento crítico nesse sentido. E eu diria que a grande competência que nós temos de ter é o pensamento crítico está em nós. Está em nós, não é? E é como é que eu posso usar isso. O próprio livro fala da razão e emoção integradas, a questão de pegar o empresário despreparado, ou fazer essa integração. E esse eu acho que também pode ser uma parte interessante de ligação à parte da inteligência artificial e como é que os líderes. E a questão aqui também pergunta-te, na sequência que estavas a seguir, que é a questão de delegar a decisão à máquina ou ao invés de delegar a execução. Como é que. Eu acho que era muito por aí que também estavas a falar. Ok. Temos que voltar atrás, o problema existe, o problema está lá, nós temos que pensar sobre o mesmo, e não é a máquina que o vai resolver, vai ajudar, vai ser. Mas aqui a parte. Há sempre aqui um pensamento de decisão à máquina ou delegar a execução. Não sei se tens aparecido. Se tens sentido isso nas PMEs, nas empresas, que tu também fazes todo o apoio, como é que tens sentido os empresários e os dirigentes nessa matéria? Os dirigentes, neste momento, o que eu sinto é que ainda não perceberam o total potencial que a inteligência artificial pode trazer, e nós próprios também não sabemos, não é? Porque isto está a ir a uma velocidade da luz que é difícil acompanhar todas as features que estão a sair todos os dias, não é? Todos os dias temos novas features e temos de estar a acompanhar. A questão é mesmo essa, é para que eu quero a inteligência artificial, não é? Ok, para libertar mais tempo, tudo bem, e o que é que eu vou fazer com este tempo? Eu próprio, não é? Onde é que está a minha produtividade? Se eu preciso libertar tempo, é para me focar em coisas mais importantes, não é para fazer outras coisas que não sejam prioritárias. Esse mindset é muito importante ao nível de inteligência artificial, porque aí também muda a parte do, se eu vou dar a inteligência artificial para executar, tudo bem, então eu tenho mais tempo para eu tomar essas decisões. Porque estar a dar a inteligência artificial, pedir para ela, ser ela a tomar as decisões, eu acho que ainda não estamos neste ponto. Podemos estar no futuro, porque a inteligência artificial está cada vez mais a ser desenvolvida, mas há uma parte também humana que nós temos, e muitas das vezes isso acontece, Humberto, e nós próprios, e também eu já tomei decisões assim, onde nós não vamos para o racional e vamos para o instinto, não é? Quantas decisões já tomamos onde o meu instinto diz-me ir por ali? E se falarmos com muitos empresários de negócios pela vida que passaram, não é? Muitas vezes foram pelo instinto. E a inteligência artificial não tem o instinto, não é? Nós é que temos, e é por isso que nos torna humano nesse sentido, porque às vezes há decisões que nós vamos tomar por instinto e não vai ser a parte racional que vai tomar essa decisão. E corre bem, pronto, a maior parte das vezes quando é por instinto corre bem, há outras que não e aprendemos com as lições, não é? Portanto, eu diria que sim, que é muita parte do executar nesse momento e ainda sermos nós a tomar decisões até um certo ponto, e no futuro podemos modelar aqui e ver como é que desenvolve, não é? Mas tem que haver sempre essa visão humana. Sim, não, isso faz sentido. Eu tinha aqui uma nota até que dizia
quem não decide bem, com AI vai decidir menos bem ou vai decidir rapidamente errado, de forma errada, não é? Portanto, Verdade. e isso obriga-nos também a pensar um bocadinho. Eu próprio faço, que é ter a AI como agente de apoio para a tomada de decisão, não é? Mas porquê? Porque vamos chegar mais rápido aos dados, aos factos, à informação de mercado, à informação de research, não é? E, portanto, essa é uma parte componente, mas tem que ser sempre aqui a parte mais humanizada e mais a emoção também integrada a fazê-lo. Mas pronto, vamos. Boa! Eu acho que há muito trabalho a fazer nas PMEs em particular e nos empreendedores, Sim. até porque na minha área e na tua, com certeza, ainda há muita gente que não tem os processos completamente definidos e completamente mapeados, digamos assim, e depois nós vamos encontrando no mercado essa dificuldade de automatizar e de colocar então a inteligência artificial e, portanto, ainda estamos numa era que há um hype da inteligência artificial que temos que ter cuidado, como dizias, e vamos tentar ser aqui um bocadinho mais emotivos também na coisa. Razão e emoção. Boa. E o contacto humano, não é? E o contacto humano, que é importante também. É importantíssimo. Voltando aqui ao sistémico. Eu queria aqui provocar um bocadinho, no sentido eu sei que é uma área que também gostas, e eu tinha aqui uma nota também a dizer: sistémico soa bonito num white paper da McKinsey. Uhum. No terreno daquilo que o meu research fiz um bocadinho, é uma mediadora de seguros, tem 4 funcionários, uma farmácia ali para Coimbra, para Lisboa, não interessa agora. Houve a parte sistémica e eu acho que completamente desliga. Estou aqui a provocar, mas capaz de ser assim. Como é que tu pegas no pensamento sistémico e tornas operacional para uma equipa pequena, uma PME, não tem tempo, provavelmente nem orçamento, nem gosta muito de teoria e, portanto, é muito na prática, na marra, não é? Como é que tu achas que falamos aqui da parte sistémica, pensar, tarefas, linguagem, aquela coisa toda, estas coisas todas ligadas? Eu diria que é muito mostrando as interligações, as interdependências, porque a parte sistémica, no fundo, mostra muito essa parte das interdependências, não é? Portanto, em equipas pequenas também há sempre uma e é analisar quais são as interdependências que são difíceis, onde há um risco. Porque quando as pessoas percebem, que sejam em pequenas empresas, não é? Onde é que está a interdependência que seja um risco, e pode ser uma relação com o cliente, pode ser uma dependência de uma ferramenta, pode ser várias coisas, não é? Aqui há um risco, ok, então o que é que eu posso fazer de forma a comatar este risco? E a visão sistémica é muito isto, que é, no fundo, antecede um problema que pode ficar ainda maior. Eu acho que é isso que se traz, que eu trago muito, e vou muito para a parte prática, não é? Que é olhar também para esse risco e como é que nós conseguimos, como um todo, ok, isto vai tocar em que parte? Porque se isto cair, onde é que vai tocar? Vai tocar nesta parte, nesta parte, nesta parte, e assim as pessoas começam a perceber: este é um problema maior que eu não quero ter daqui a 5 anos porque não estou a olhar para ele agora. E a visão sistémica faz muito isso, não é? Que é, no fundo, obriga um bocadinho, vou dizer, o empresário a sair de fora do sistema e olhar para o sistema da sua empresa de uma visão mais global. Eu gosto muito de dar aquela analogia, olha, quando estamos, a empresa é um teatro, não é? E temos as pessoas como atores, que são as nossas equipas, e somos nós. E então, no fundo, é pegar no empresário, pô-lo fora, portanto, como espectador do teatro, não é? Ali na parte de cima, e olhar para a empresa dele de uma parte de fora, porque aí vai ter uma visão mais ampla do que se está a passar. Sim. E é muito isso que eu faço, e é giro também ver, quando se analisou os dados que estavas a falar, não é? Há muita coisa que surge aí, porque eu já fiz análise, por exemplo, de 5 anos para trás com certos clientes, e houve momentos onde, de repente, há 3 anos atrás, olha, mas a faturação de repente aqui baixou, o que é que aconteceu aqui? E as pessoas às vezes nem sequer tinham noção do que é que tinham feito ali. Não é? Que às vezes aumentamos os preços, mas se vocês aumentaram os preços, a faturação deveria ter aumentado. Se calhar esse aumento foi demasiado alto, não é? Ou então, de repente, a rentabilidade está a baixar, o que é que se está a passar, não é? E olharmos para os dados contando uma história, que é também olhar para o todo, traz muito knowledge e, no fundo, traz informação que nós não estávamos a ver. Eu acho que é muito isso que depois acontece, é que acabam por receber informação que não viam antes, que vai permitir tomar decisões mais conscientes no futuro. É isso.
eu acho que a gente vai continuar nesta parte, porque vamos entrar aqui um ou dois aspectos. Tenho aqui uma pergunta que nem vou fazer, porque acho que não vamos ter tempo, mas tem a ver Sim. com o que nós estamos num ecossistema. Uma empresa, uma PME, uma média empresa, com alguns funcionários, ou mesmo o One Girl Show, o One Man Show, também é uma empresa, e até pode faturar muito, não tem mal nenhum, existem vários. Mas tem aqui também as pessoas, novamente, os processos e as tecnologias, não é? Como nós aqui abordamos sempre. As pessoas estão sempre numa componente muito mais operacional e o empreendedor, o dono, o diretor, seja quem for, também tem essa coisa muito operacional, independentemente de ser uma pequena, média empresa. Eu também noto na minha, somos micro e pequenas empresas, estamos muito envolvidos. Essa componente sistémica faz-me lembrar, e aqui poderás contar algumas histórias, que também é a parte interessante, ou histórias, sim, história do que é que aconteceu, sem dizer nomes, não precisamos, que é como é que eu estando aqui a dizer aquilo que estavas a dizer na parte sistémica, estou a sentir que tenho ali preço, a coisa que mudou no passado, que tenho que mudar, tipo o tal teatro, não é? Está a marionete que eu tenho que mexer, mas eu tenho que sentir esse impacto. Como é que se faz para que, agora estamos aqui a falar também para dirigentes e para diretores e empreendedores, como é que é sair só ir para fora e ensinar, ou como é que fazemos a coisa acontecer? Essa faz parte do teu trabalho, eu sei. Já vamos tocar um bocadinho mais disso. Eu diria que o primeiro passo é ganhar consciência. Isso é o primeiro passo, não é? Porque quando eu ganho consciência do problema, de realmente qual é a origem do problema e o que é que se está a passar e quais são as interdependências, vou perceber, ok, já percebi, não é? Isto está-se a passar e eu tenho que tomar. E aqui é que depois a solução tem que ser feita passo a passo, não é? De perceber quais são as capacidades que eu tenho para resolver esse problema, porque temos sempre a parte operacional, não é? Portanto, é muito manter o business as usual, tenho este problema, não é? Tenho que manter o business as usual, mas depois como é que eu consigo também criar tempo aí para o growth, não é? E para o growth é resolver esse problema para eu conseguir depois crescer ainda mais. Porque o que vai acontecer é que se eu não resolver esse problema agora, que se calhar é pequeno, não é? Depois vai criar uma bola ainda maior que eu vou ter ainda mais, vou ter que despender mais recursos e mais pessoas para resolver este problema que vai ficar cada vez mais complexo, não é? Portanto, a questão aqui é muito ganhar consciência e depois, uma vez que se ganha consciência, a própria pessoa às vezes ou precisa às vezes, e faço esse acompanhamento, não é? De como é que nós conseguimos solucionar esse problema, mas eu já vi empreendedores que, ao ganharem essa consciência, já sabem qual é a solução. Não tinham visto, estão a ver o problema de um ângulo diferente. E para eles foi mesmo, não tinha visto isso. Como é que eu não vi isto? Não é? Tive muitas reações assim, onde de repente depois começaram a pensar, ok, então tenho que mudar o meu posicionamento, tenho que mudar o meu pricing, tenho que contratar alguém porque não consigo escalar, assim, não é? Mas as próprias pessoas já têm depois a própria solução dentro delas, uma vez que ganham essa consciência. Mas a componente da formação, do coaching, da mentoria, chamemos assim, tu também fazes na Nova, não é? Também pertences a um programa da Nova. Não acho, eu acho que tenho a certeza que vais dizer que sim, mas como é que tu vês as pessoas que têm esse acompanhamento, esse esclarecimento, ficam mais esclarecidas, elas próprias são também mais capazes, de certeza, para poder ter essa visibilidade, não? Porque, e saberem que precisam de ajuda em determinado momento, ou que se alguém os vai ajudar também a definir um caminho. Tens aí alguma história que queiras contar nessa vertente? Não precisamos dizer quem é, não interessa. Sim, olha, às vezes. Tenho uma história que posso contar que foi uma pessoa com quem eu tive duas sessões e depois até me convidou para o aniversário da PME e agradeceu-me muito e fez quase uma homenagem para mim, foi mesmo muito, muito impactante, porque às vezes basta só duas sessões para as pessoas perceberem e precisarem no fundo de ferramentas, não é, para fazê-lo, e teve muito a ver com posicionamento. Portanto, estivemos a trabalhar e o que eu percebi é que para já é o apoio humano, não é? Que somos todos humanos e há momentos onde é normal estarmos confusos. Eu acho que isso acontece muito, não é? Que estamos tão dentro da parte, e quantas vezes, não é, Humberto? E eu também já me perguntei, será que estou no caminho certo? Será que não estou? Todos os empreendedores têm esta dúvida e sobretudo mais os anos vão passando, mais o cansaço também do negócio está, não é?
E aqui a visão sistémica foi muito, ok, onde é que tu queres estar daqui 2 anos, não é? Ou 3 anos? Realmente, o que é para ti realmente importante? E aí foi trabalharmos esse posicionamento, porque no fundo estavam a tentar responder a várias coisas. E isso cria confusão para o cliente, porque o cliente não percebe, então, mas tu faz isso, faz isto, faz isto, faz isto, mas qual é exatamente a área, não é? E aqui é muito ajudar o negócio a encontrar o verdadeiro posicionamento. Ok, eu vou trabalhar este segmento, porque aqui é que está o meu diferencial, não é? Porque eu acredito muito que quando nós temos o posicionamento certo, as coisas começam a fluir cada vez mais, porque nós próprios temos uma comunicação que é diferente, que é muito mais direcionada para o tipo de clientes que nós queremos atrair, não é? E a visão sistémica traz muito isso, que é às vezes mostrar que nós não estamos no posicionamento certo, então qual é o posicionamento que eu quero ocupar, não é? E aí muda tudo, porque vamos começar a atrair o tipo de cliente que nós queremos e o nosso próprio discurso começa a mudar, porque já ganhamos a consciência para trás do tipo de cliente que já não queremos e de qual é que queremos. Pronto, é muito isso que tenho visto e que nesse caso ajudou a posicionar-se. E foi giro que no próprio evento houve um cliente que disse exatamente isso, que sentia essa confusão no posicionamento, que era uma coisa que tinha que ser cada vez mais trabalhada. Portanto, foi engraçado ver o outro lado, não é? Que também surgiu no fundo, complementar isso. Eu já ando também há uns anitos, na realidade, e posso dizer também que, por apoio não foi o caso, não foi com a Jenny, foi com outra pessoa, por apoio de coaching ou de mentoria, chamemos do que entenderam, não sou muito focado nesses nomes. Eu acho que desbloqueei esse posicionamento porque também estava num meio de indefinição relativamente ao desenvolvimento do crescimento e do negócio, não é? E, portanto, foi com base em poucas sessões, não foram mais de 2, mas que me obrigou a sair, o tal encenador, passei a espectador, a olhar para dentro, e que me obrigou a pensar, porque às vezes não é só olhar, é pensar, porque nós estamos muitas vezes em modo de desenvolvimento e aceleração, não é? E a querer absorver uma série de coisas e a criar. E, portanto, também essa parte, a ajuda, eu acho que a ajuda, e às vezes a ajuda pode ser singela, não é uma coisa que seja muito É complexa. isso, sim. Ao próprio, é mesmo, às vezes termos as pessoas a fazerem-nos as perguntas certas, porque depois nós temos as respostas, só precisamos de alguém que nos faça desenvolver esse pensamento, não é? É muito isso. Há uma coisa que eu gosto, a sistémica, eu acho que é um tema muito interessante e que também me leva a pensar. Depois há uma questão que tu falas muito, que tem a ver com o pricing. E eu acho que isso é um tabu. Para mim próprio foi um tabu, e ainda por vezes é, porque eu tenho essa noção do adequar um pricing ao mercado, e o mercado é feito de muitas personas, é feito de muitos clientes ideais, é feito muito dependendo, obviamente, do que é que tu entregas, não é? Portanto, não é só, não é só alguém que mete o dedo no ar e diz que são tantos euros. Portanto, tu falas muito disso, trabalhas muito com empreendedores nessa matéria. Esta dificuldade é por desconhecimento, é por não alinhamento, assim numa palavra ou duas, ou numa frase, como é que tu dirias? Porque eu sei que trabalhas bem essa área. É uma dor, é uma grande dor que existe, que é qual é o nosso valor, não é? E também há o pricing para serviço e para produto. Para serviço ainda mais complexo é porque é o nosso valor, não é? Para produto acaba por ser um bocadinho mais fácil porque há uma margem que nós não conseguimos depois ultrapassar, senão, e eu diria que a maior parte aqui do problema é que claro que temos de olhar para a concorrência, não é? Para a competição e para ver também o tipo de preço que fazem e o benchmark para sermos realistas, mas há muito uma vertente que as pessoas não olham, que é qual é o meu diferencial, qual é o meu posicionamento e o meu diferencial, e porque esse diferencial paga-se, não é? E a maior parte das vezes as pessoas, quando estão a fazer o pricing, não olham para esse diferencial, não é? E depois aqui vêm muitas dúvidas de querer agradar a todos os clientes, mas nós não vamos conseguir agradar a todos os clientes, não é? Portanto, é escolher também o nicho de clientes que nós queremos ter, porque esse é que vai estar disposto, se calhar, a pagar o preço e o valor que nós temos. Portanto, é tudo um trabalho
de analisar, portanto, os custos, a rentabilidade, mas também o mindset, mudar um bocadinho o nosso mindset, porque eu acho que nós temos um valor, foi muito incutido, e isso é uma visão sistémica super interessante que eu tenho visto, que é, na nossa sociedade está muito incutido o valor hora. Não é? Isso porque quando trabalhamos por conta do outrem, então é quase o valor hora, não é? É aquele fixo. E cada vez isto tem que mudar, porque o valor está na entrega que nós fazemos, não está só no valor hora, não é? Porque é valor hora? Não, eu entrego isto. Isto pode valer milhões para o cliente, não é? Portanto, e isso é que está, eu acho que isso é que é o mindset que nós temos cada vez mais mudar, é qual é o valor que eu vou entregar ao meu cliente. E não só qual é o valor hora que eu vou demorar a fazer isto, não é? Portanto, trabalho muito essa mudança de mindset, não é? É um tema importante, porque também passei por ele e ainda passo por ele, porque tenho essa análise nos serviços, particularmente na componente de entrega de serviços. Associado ao preço, há um tema que vem muitas vezes, que é difícil para a maioria dos empreendedores, eu diria, para todos nós, que é a garantia no serviço. Como é que tu vês essa componente? Porque se nós estamos a ser diferentes, a fazer uma entrega de grande qualidade, excelente qualidade, temos que partir desses pressupostos, certo? Então, como é que eu dou a minha garantia para que o meu cliente, o meu potencial cliente, que provavelmente conhece, eu sou visível, sou credível, tudo bem, ainda melhor, não é? Mas há sempre uma dúvida, e essa dúvida pode ser colmatada com garantia. Como é que tu vês esse tipo de aproximação? Por duas partes. Eu acho que em primeiro é a confiança que se cria com o cliente, não é? E sermos verdadeiros e dizermos a realidade. Há dois caminhos, ou isto vai acontecer, mas há riscos. E isto é super importante também quando nós estamos a trabalhar com clientes, dizer quais são os riscos que existem, não é? Porque estamos a dar awareness sobre o cliente e deixar sempre a decisão do lado deles, não é? Ok, a decisão é tua, eu apresentei-te, isto é a solução, mas dá também estes riscos para a pessoa ter em consciência do qual é o desafio que vai encontrar a fazê-lo, não é? Portanto, é dizermos os dois. Mas também, ao nível de confiança e de garantir o que nós entregamos, eu diria muito, e tive uma call, por acaso foi ontem, não é? E a gira sempre estar a surgir, que as pessoas estavam-me a perguntar, mas como é que eu confio no trabalho que tu fazes? E eu disse, olha, se vocês quiserem eu posso vos dar outros clientes que eu tenho e falam com eles e têm uma conversa com eles informal e vejam a recomendação, porque às vezes é muito isso, não é? Como é que nós podemos mostrar o nosso valor? Trazendo uma carteira de clientes e dizendo, olha, tens o contacto deste cliente, se ele estiver aberto, não é? Perguntar, olha, estás aberto a falar com um novo potencial cliente e dar essa credibilidade que às vezes que é preciso, que é o tal contacto humano, não é? Mas eu diria que é muito isso, que é muito uma base de confiança e depois de termos também já uma carteira de clientes onde as pessoas percebem, ok, não é o primeiro, e sobretudo sermos sinceros. Porque eu lembro-me, olha, todos nós tivemos um primeiro cliente. E quando eu tive o meu primeiro cliente, eu fui sincera, tu és o meu primeiro cliente. E desconstrói aqui muita coisa, não é? E hoje em dia ainda continuamos a ser clientes, portanto, ao fim de 2 anos há tanto trabalho para fazer que ainda continuamos a trabalhar juntos, não é? Portanto, eu acho que isso é que é a parte, que é o valor humano também de desconstruirmos e sermos sinceros e dizermos a verdade como é. Portanto, assim. Eu aí dava também adicionava alguma coisa que nós temos trabalhado muito nessa vertente também, que tem a ver claramente com a credibilidade e essa visibilidade também, sem dúvida, e a componente do chamado reverse engineering, que basicamente é com base em objetivos e expectativas têm que ser muito claras para ambas as partes e alinhadas. Tu consegues fazer uma engenharia reversa, quer dizer, se eu não fizer o delivery, tu não pagas, ou pagas-me pouco, ou pagas-me menos, ou seja, estas garantias que eu vou entregar, que sou credível, sou expectável, às vezes faz uma grande diferença. Pronto, deixar essa nota porque tem acontecido em vários clientes. É verdade. E há outra coisa também que é super importante, não é? Que é nós não conseguimos entregar sozinhos. E nós precisamos do cliente para fazê-lo, não é? E isso é uma conversa que eu tenho logo desde o início. Por exemplo, eu quando faço as minhas sessões de mentoria, eu digo, as sessões de mentoria são brainstorming. Eu preciso de ti, porque quem vai tomar este... Tu conheces o negócio melhor do que eu,
Portanto, eu não vou ser eu a tomar as decisões, tem que ser mesmo brainstorming, e isso muda tudo, desde o início, não é? Porque nós não vamos salvar o barco se o cliente não estiver dentro do barco também, não é? Portanto, é muito um trabalho de colaboração, de equipa, não é? Eu sei. Definir essa expectativa, não há, e há alinhamento, e portanto isso é muito importante mesmo. É uma grande, não é só por aí. O pricing é uma consequência, é aquilo que é o resultado de um trabalho, mas sim, essa envolvente é um ecossistema também muito interessante. Ponto quase final. Já estamos aqui há algum tempo, ainda bem, porque estamos aqui a divertir-nos. Eu vou puxar aqui um bocadinho a brasa da minha sardinha, que tem a ver com processos e automação e um pouco de CRM, inteligência artificial. Dois temas para pensar, ou seja, naquilo que tu tens feito e já viste, e agora que estás a trabalhar com empresas, startups e não só. Dois temas. Um tema tem a ver com a maioria das pequenas médias, vamos pensar pequenas médias empresas, têm uma panóplia enorme de aplicativos, isto ligando aos processos e à automação, etc. E não tem os processos de venda totalmente claros, na minha opinião. O alinhamento entre o marketing e as vendas e a operação não é sempre o melhor. A parte de vendas até nem sabe o que é que acontece, nos dashboards ou existem ou não se sabemos. O que é que eles têm, eles, empreendedores, eles, diretores, o que é que eles têm que parar de fazer? Parar de fazer. Eu diria que tem que parar de fazer tarefas mais administrativas e operacionais, não é? E delegar essas tarefas, porque quem é empreendedor e quem é dono de empresas tem que olhar para o negócio e controlar o negócio. Portanto, aí é mesmo olhar para dados, para definir KPIs, ter controle do seu negócio, para perceber onde é que o negócio está a ir, não é? Portanto, é mesmo direcionar o barco. Tenho um barco, qual é a direção, não é? Eu quero ir. Ok, de repente aconteceu isto. Então tenho que se calhar fazer um desvio, não é? Portanto, a faturação está menos, tenho que fazer um desvio e focar mais nas vendas. Mas é muito isso que acontece, não é? Nesse sentido. E depois diria que ao nível de aplicações de tecnologias é uma dor que eu tenho sentido, não é? E que muitos empreendedores e PMEs também têm, qual é a aplicação certa para usar. Porque depois ou usamos uma aplicação global, onde temos um sistema global, mas não vai ser o perfeito em todas as áreas que precisamos, que seja CRM, Project Management, ou prefiro ter sistemas repartidos que sejam os melhores na área, mas depois como é que eu faço essa interligação? Isso é que é também a parte difícil e que é preciso mesmo haver esse tal levantamento de processos, que é muito importante, mas eu diria o mais importante é as prioridades que o líder quer para o negócio. O que é para ti mais importante? É isto, ok, então estas necessidades são o que tu consideras prioritário, sim, e a partir daí qual é o sistema que vai ajudar o melhor consoante as necessidades que tu tens. E isso normalmente às vezes perde-se no caminho, não é? Que é qual é realmente a necessidade que eu tenho e que é mais importante para mim, porque nós vamos achar que tudo é prioritário, mas aqui é muito fazer esse trabalho do que é realmente impactante, olha, a regra dos 80-20, não é? O que é realmente impactante para ti para conseguirmos instalarmos isto. Sim, muito, muito por aí. Boa. Olha, se eu tivesse de pedir um conselho, peço sempre, não é? Um conselho direto aos empresários, aos empreendedores que querem ganhar aqui tempo, acelerar o seu negócio e crescer, sejam de que dimensão for, e terem mais clientes e mais vendas, qual seria o conselho assim mais direto, o teu? O conselho, parar, às vezes é preciso parar para olhar para o negócio como um todo e perceber qual é a direção que eu quero estar daqui a 1 ano ou 2 anos. Objetivos, definir objetivos, diria. Vamos pensar de forma sistémica, vamos olhar com carinho e, Tânia, obrigado pelo teu tempo, obrigado por partilhares com a nossa audiência a tua experiência, os teus casos. E foi um gosto. Obrigada pelo convite, gostei muito também, obrigada, Humberto. Obrigado.